Boa noite, gente. Mais uma vez aqui falando um pouco da palavra do Senhor. Uma palavra que já tem alguns dias que Deus vem me mostrando essa palavra para que eu transmitisse. E eu estava simplesmente segurando um pouco mais, mas aprove a Deus que fosse hoje. Que está em Ezequiel, capítulo 33, onde o Senhor vem nos dizer assim: mas avisa ao meu povo, eu te fiz como atalaia ou profeta. O Senhor, ele avisa primeiro ao atalaia, ao profeta, qual é o seu verdadeiro ofício, que é enviar, falar aquilo que Deus mostra. Quando nós estamos em comunhão com Deus, buscando a presença do Espírito Santo em todo o tempo, quando estamos orando, o nosso Deus vai falando conosco, nos revelando aquilo que Ele deseja que seja passado. E essa foi a palavra que Deus me concedeu hoje, para que eu passasse, para aqueles que forem alcançados e aqueles que estiverem o desejo, que tiverem o desejo de parar um pouquinho e ouvir aquilo que Deus quer falar nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele faz o convite: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele faz um convite e uma pergunta: convertei-vos, ouça, vinde a mim, que Ele não tem prazer, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não tem prazer que nós venhamos perecer, não é prazer de Deus. As coisas acontecem muitas das vezes porque nós não estamos na presença do Senhor, não nos preparamos quando somos avisados. Mas hoje o Senhor está nos avisando: eu não tenho prazer em que você esteja longe de mim. Volte, venha. E disse mais o Senhor: tu, pois, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter. Ou seja, quando a gente se converter é mudar, transformar aquilo que a gente estava achando que era normal, que era certo, que estávamos fazendo errado, que não era certo, passamos a fazer o certo e não o errado, entendeu? E aqui ele continua a dizer: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando em sua justiça e praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas injustiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, apagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerás. Muito forte, Nós temos aqui duas situações. Nós temos o ímpio e o
o ímpio e o iníquo. O ímpio é aquele que, quando Deus avisa, ele não faz a vontade do Senhor. Deus está avisando: olha, irmão, isso está errado, olha, filho, isso está errado, né? Nós avisamos para aqueles que a gente ama aquilo que aprendemos do Senhor. Deus não quer que seja assim, Deus não quer que faça assim. Isso aí é ser ímpio, quando você não dá ouvido à voz de Deus. Mas o pecado pior do que a impiedade, do que ser ímpio, é a pessoa ser iníqua, é ter a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é a maldade, a ponto da pessoa repetir os seus erros, os seus pecados, insistir, roubando, matando, destruindo, mesmo sabendo que é errado. Então, o pecado da iniquidade é pior do que o da impiedade. Porque o ímpio, ele sabe da verdade. Está ali meio inseguro, às vezes ainda demora um pouquinho de processar aquilo que Deus está falando e resolver obedecer. Já a iniquidade é sabendo que está errado. Eu sei que roubar é errado. Eu sei que matar é errado. Eu sei que certas práticas são erradas. Deus perdoa uma vez, perdoa. Até duas Deus perdoa. Mas aí você continua insistindo naquela iniquidade. Aí Deus já não tem o culpado por inocente. Porque o Senhor falou desde o princípio que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Mas quando nós insistimos em errar, quando nós sabemos do nosso erro, nos arrependemos, glória a Deus. O arrependimento faz parte da vida do ser humano. E devemos sim, se erramos, temos que pedir perdão e seguir o caminho sem mais erros. Mas se nós sabemos que estamos errados e continuamos errando na mesma coisa, repetindo o mesmo erro, aí nós somos iníquos. E aí o negócio fica mais sério, né? Então, que Deus possa nessa noite, né, falar mais ao seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, nossas famílias, e nos dê a sabedoria, nos dê força e graça para compreender a palavra. Eu peço que vocês meditem, como eu também medito na palavra sempre, para que a palavra fale mais ao seu e ao meu coração, para que nós não venhamos praticar a impiedade e nem a iniquidade, muito menos a iniquidade. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.